todo mundo alegre, né? No primeiro dia assim do ano novo, né? 2017. 16 já ficou para lá. Então, agora, vamos para frente, né? Tem gente aí agradecendo a Deus muito, né? Esperar completar para me falar o testemunho todo. Hoje? Não. Esperar completar o problema. Então é o seguinte, o rapaz está indo para reserva, né? Novo ainda, né? Graças a Deus. É Deus que nos guarda, é Deus que nos dá tudo e Ele que nos dirige. Eu também passei 37 anos e meio no serviço público, graças a Deus. Posso dizer para vocês que eu saí de mãos limpas, viu? Glória a Deus. Graças a Deus, posso dizer isso. Porque hoje em dia está difícil sair de mão limpa. É sempre pressionado muito, né? Está saindo preso. Um cidadão queria me fazer, queria me forçar a fazer uma certidão mentirosa para ele. Eu falei, não, eu não faço. Ah, você tem que fazer. Eu falei, não tem. Eu tenho que fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei determina. Agora, eu quero que o senhor me mostre na lei onde está dizendo que o Natanael tem que fazer a certidão falsa para o senhor. Ah, esse homem ficou muito bravo, sabe? Mas não importei com a braveza dele. Deus cuida dele, cuida de mim, né? Então nós temos que agradecer a Deus. Quem passa muito serviço público e chega lá no fim, sem mancha, pode botar a mão no céu e agradecer a Deus, porque é a misericórdia de Deus mesmo que faz isso. Amém? Amém. Então vamos ouvir o pastor Luciano, que vai dar a mensagem. Primeira mensagem do ano. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vou pedir a vocês que abram a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3. Glória a Deus. Nós estamos avançando na nossa série de pregações no livro do profeta Jonas. Hoje nós vamos para a terceira mensagem e vamos fazer a leitura do capítulo 3 de Jonas. Diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prove coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Amém. Deus, nós bendizemos ao Senhor por esse primeiro dia do ano de 2017, porque o Senhor nos sustentou até aqui e tem nos dado a tua graça. E nesse momento nós também queremos te agradecer pelo privilégio, Pai, de
estarmos aqui reunidos em Teu nome, para Te glorificar, para Te adorar, e também, ó Deus, para sermos fortalecidos e edificados pela Tua Santa Palavra. Toma nossas vidas em Tuas mãos nesta hora, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É interessante observar que no capítulo 3, Deus se mostra misericordioso para com Jonas, exatamente porque Jonas fracassou na primeira missão. Mas Deus oferece a Jonas uma nova chance. E Jonas teve a oportunidade de um novo começo. Deus, Ele não passou na cara de Jonas o erro e o fracasso de Jonas. E Deus também não lhe fez ameaças. Ele simplesmente disse para Jonas: vá. Deus concedeu a Jonas uma nova oportunidade. Só que Jonas, ele não foi misericordioso. Jonas, ele não ofereceu uma nova chance aos ninivitas. O que ele pregou, ele queria que se cumprisse, que em 40 dias Nínive fosse subvertido. Ele pregou um juízo iminente. Ele simplesmente queria ver o povo sendo realmente destruído. E ele não apresentou nenhuma gota de esperança. Deus tratou Jonas de uma forma diferente. E ainda bem que Deus nos trata não conforme o nosso amor, mas conforme o amor dele. Graças a Deus que nós servimos o Senhor e Ele nos trata conforme o amor dele e não o nosso. Porque se fosse de acordo com o nosso amor, Deus derramaria a ira dele sobre nós, porque o nosso amor vacila, o nosso amor fraqueja. E Deus deixa aqui uma advertência muito clara para nós. O fato de Deus ser bondoso, isso não quer dizer, e o fato de Deus dar uma segunda chance para Jonas, isso não quer dizer que você tem que recusar em certos momentos fazer a obra de Deus, cumprir a missão de Deus, imaginando que Deus vai te dar uma segunda chance, porque nem sempre é assim. Deus não deu uma segunda chance para Moisés. Feriu a rocha, Deus disse: não vai entrar no meu descanso. Esse mesmo Deus que antes, ele fala para Moisés: Moisés, eu vou destruir. Aí Moisés: não, se o Senhor for, então risco o meu nome também do livro da vida. Aliás, risco o meu nome do livro. E aí Deus disse assim: tá bom, vou esperar mais um pouco. Mas nessa segunda vez, Deus não fala para Moisés assim: ó, tá bom, Moisés, eu vou te dar uma segunda chance. Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Nem sempre é assim. Nem sempre nós temos a oportunidade de uma segunda chance. Mas às vezes Deus age assim, como agiu na vida de Jonas. Então a melhor coisa a fazer é obedecer. A melhor maneira de evitar desastres é obedecer a Deus. Porque toda vez que a gente anda na contramão de Deus, toda vez que a gente pega um navio em direção a Tarsis, nós estamos caminhando exatamente para uma grande tempestade, para um grande vendaval, para turbulências, para tribulações, aflições na nossa vida. O lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. E nós devemos buscar. Só que hoje eu quero falar sobre o invencível propósito de Deus. É interessante quando a gente assiste alguns filmes ou seriados sobre pessoas que maquinam projetos de dominar uma cidade, de dominar um país, e aí eles acham que o propósito que eles têm, o plano que eles têm é invencível. Mas uma coisa eu garanto a vocês: o único que é invencível em todos os seus planos e projetos é Deus. O que é o comunismo? Quando pensavam que seria a transformação do mundo. Ou o que é também o capitalismo? Quando as pessoas pensam que uma ideologia vem para trazer transformação. Mas a única pessoa que tem realmente uma gota de esperança para a humanidade é o servo e a serva de Deus. Os únicos que podem de fato dizer assim que há esperança são aqueles que creem em Jesus. Porque esta humanidade precisa de Cristo. Ela está perdida, ela precisa de um Salvador. A primeira lição que eu quero compartilhar é que a oposição do homem não pode impedir o agir de Deus. Jonas, ele achava que ele se opondo a Deus, fugindo de Deus, iria de fato impedir o agir de Deus. Mas não. Agindo Deus, quem impedirá? Quem? Jonas, ele se dispôs, primeiramente, a fugir da presença de Deus.
E consequentemente ele sofreu todo o preço da sua desobediência, da sua rebeldia. Não existe essa questão da pessoa se afastar de Deus e viver uma vida boa. Se você observar o filho pródigo, aconteceu exatamente isso com ele. Ele achou que no início, eu tenho essa impressão de que um crente desviado, a primeira sensação que ele tem é de liberdade. De achar, eu não preciso mais ir no culto no domingo, eu não preciso viver moralmente de acordo com a palavra de Deus, eu vou viver do meu jeito. Mas é aí que ele se engana. Quando o peixe sai da água, ele morre. E normalmente as pessoas acham uma certa liberdade. Uma vizinha minha, ela se afastou, ela foi a primeira a se afastar da casa dela, depois do marido. Aí você imagina, os pais se desviaram, e depois os filhos se afastaram da presença de Deus. E 2 filhos estão presos. Eu me lembro que quando ela começou a se afastar, e eu chamava ela, olha, não desanima, seja forte. E ela já tinha começado a fumar, a beber, e ela disse, não, eu quero viver livre, eu quero ter essa vida livre. Hoje ela chora amargamente por ter se afastado da presença de Deus. E consequentemente os filhos também se afastaram. Qual é o perfil do rebelde, de acordo com o livro do profeta Jonas? O rebelde, ele é enfraquecido e abatido pelo orgulho. Jonas, ele foi abatido e enfraquecido por causa do orgulho. Há muitas pessoas que se orgulham tanto das coisas, mas aqui a gente vai ver que o próprio rei da grande potência mundial daquela época, a Bíblia faz questão de dizer que ele saiu do trono, tirou as vestes reais, se vestiu de pano de saco, sinal de humilhação, e ainda falou assim para todo o povo, dizia assim, todo mundo vai jejuar, até os animais, todos vão ser cobertos de panos de saco, vão tocar cinzas, vão se humilhar, e quem sabe Deus nos perdoará. Tomara que um presidente, ou tomara que os governantes dessa nação façam um dia isso, que se arrependam, que se humilhem diante de Deus, que confessem os pecados diante do Senhor. Mas uma coisa eu digo, os projetos políticos, ideológicos, religiosos, eles falham, mas o propósito de Deus é invencível. Tudo isso porque o livro de Apocalipse mostra o fim de todas as coisas, e mostra que Cristo e a sua noiva vencerão. Está garantido. Vocês vão observar que as pessoas hoje falam muito da marca da besta. Vocês já observaram? Depois da ideia do Chico e tal. Mas as pessoas não se atentam para a marca de Deus, que diz também lá em Apocalipse. Você vê que lá não mostra a marca na mão e na testa, mas mostra na testa, na fronte. Nós que temos a mente guiada pela palavra de Deus, nós temos a marca de Deus. E aqueles que têm a marca de Deus vencerão aqui o grande dia. Nós somos mais do que vencedores. Se fôssemos resumir o livro de Apocalipse, nós poderíamos colocar assim, mais que vencedores. Porque o Cordeiro venceu e a sua noiva também, a igreja. Qual é o perfil do rebelde? Ele se recusa a admitir os erros do passado. Jonas, ele tinha que reconhecer que ele pecou, errou, mas agora ele estava disposto a ir a Nínive. Mas ele estava disposto ao quê? De ver a profecia, a palavra dele se cumprir, que era o quê? De destruição. É interessante que a Bíblia diz que a cidade era grande, mas também diz que era uma cidade muito importante diante de Deus. Uma cidade muito importante para Deus. Eu particularmente gosto muito da nossa cidade. Brasília, você quer ver alguém arrumar briga comigo e falar mal de Brasília. Principalmente quando coloco nas redes sociais. Brasília é a cidade da corrupção. E eu já falo, calma aí. Aí eu dou uma lista de políticos corruptos que foram eleitos no Rio de Janeiro, Alagoas, São Paulo. Falo, não, aqui tem corruptos, mas não é só aqui não.
é o Brasil todo. E confesso a vocês, como eu conversava com uma pessoa ontem, é o melhor lugar. Aí você diz, esse aqui é um paraíso. Não é um paraíso, mas existem lugares piores do que aqui. Agora imagina só, Brasília é uma cidade importante diante de Deus. Quando observe bem, Nínive era a capital da Síria, uma cidade truculenta, um dos povos mais cruéis da história da humanidade. E a Bíblia faz questão de dizer que era uma cidade grande, mas ele fala que era muito importante diante de Deus. Aquilo que pode ser desprezível para a humanidade pode ser importante para Deus. E nós precisamos orar pela nossa cidade, orar pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia, mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É interessante que muitos profetas, eles profetizavam em Israel ou em Judá, mas aqui Jonas é chamado a profetizar lá fora, para um outro povo. Nós precisamos também levar a palavra de Deus para as pessoas lá fora. Precisamos sim de profetas dentro das nossas igrejas, mas precisamos também de profetas lá fora, anunciando a palavra de Deus. Eu tenho falado para vocês constantemente do vizinho lá da igreja, do dono do bar. Eu tenho orado pela salvação dele. Ontem, antes do culto, ele saiu lá do bar, foi me dar um abraço e desejar um feliz ano novo. E disse, pastor, ano que vem vai ser melhor. Eu falei, vai sim. E eu espero que seja melhor para ele, sabe o quê? Ele se converter no Senhor Jesus. Para alguns, o ano de 2016 foi bom. Para Ana saber que agora nós vamos aguardar uma menina. E eu já vou comprar um livro com o título. Olha o título. O que ele precisa ser e saber para casar com minha filha. Olha o título do livro. Você já fala assim, pastor, você já está pensando? Claro. Eu já penso no do Miqueias. A introdução do sermão do casamento de Miqueias, eu não sei quando é que ele vai casar, vai ser bem assim, meu filho, eu me lembro quando eu te vi pela primeira vez, você era tão branquinho, você era o maior lá do hospital. Enquanto os outros meninos ficavam perdidos nas roupas, as suas roupas não cabiam, você é recém-nascido. E naquele dia eu te consagrei ao Senhor. Glória a Deus. E pedi ao Senhor para que tudo na sua vida refletisse a glória de Deus. A gente tem que orar, irmãos. Desde um pequenininho já orar pelos meninos, para Deus abençoar. E nós precisamos, assim, a gente recebeu muitas bênçãos, foram muitas lutas. Eu acredito que também o ano de 2016 foi muito difícil para muitos aqui. Problema de saúde, problemas financeiros, mas nós chegamos, nós estamos aqui. Deus nos sustentou, nos deu graça. Mas o que nós precisamos aprender, irmãos, é a obediência. Obedecer a Deus. A rebeldia não nos leva a nada. Agora, o que é interessante aqui, Jonas era inconsequente. Ele não reconhece a seriedade dos seus erros. Mas o que nós vemos aqui, a solução é que a gente tem que estar disposto a admitir o nosso pecado e assim o Senhor vai nos perdoar. Como que um povo tão cruel chega agora diante de Deus se humilhando e é perdoado? Aqui mostra que nós podemos alcançar sim o perdão de Deus, mas precisamos nos humilhar diante do Senhor. O Brasil precisa se humilhar diante de Deus. E o arrependimento dos ninivitas é interessante porque eles abandonaram as práticas pecaminosas, que arrependimento quer dizer isso, mudança. Eles agiram humildemente diante de Deus. Eles seguiram a ordem do rei, que todos deveriam se humilhar, desde o maior até o menor, creram em Deus. O Evangelho não faz distinção de pessoas, grandes, pequenos, homens, mulheres, crianças, adultos, negros, brancos. O Evangelho não faz distinção. As pessoas precisam se render ao Senhor. Agora tem uma advertência aqui. O pecado ele não é para ser justificado, explicado, comentado ou publicado. Tem gente que costuma justificar, e a gente vive num tempo assim. Não sei se vocês viram o que aconteceu. Dois rapazes mataram um vendedor ambulante no metrô lá em São Paulo.
E aí as pessoas comentam nas redes sociais. Aí uma pessoa comentou assim: a culpa é do governo que não dá saúde e na educação. Eu falei: olha, o governo tem a sua culpa de não dar educação, de não dar saúde. Mas esses dois meliantes aí, eles que são os culpados por terem matado, tiraram a vida desse homem que estava trabalhando 10 horas da noite no dia de Natal. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje as pessoas seguem essa ideia de sempre dar desculpas, de botar a culpa nos outros. O governo tem a sua culpa, se nesse país tem, mas que nós. O problema é que a gente sempre coloca a culpa no outro. Deus chega em Adão, Adão joga a culpa em quem? Na mulher. Deus chega na mulher e a mulher bota a culpa em quem? Na serpente. As pessoas estão assim, terceirizando a culpa. E não é assim, irmãos. Não adianta você cometer erros, pecados e ficar colocando a culpa nos outros. Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Deus se invocar, era obrigação sua agir diferente. E nós somos assim. Mas é culpa do fulano de tal, culpa de Beltrano. Não. A culpa é nossa. Temos que assumir as nossas culpas. Agora tem uma lição que é importante aqui, é que não existe um poço tão profundo que a graça de Deus não alcança. Os ninivitas eram cruéis, cheios de malícia, de corrupção, de violência. Eles eram truculentos, sanguinários, cruéis. Mas a graça de Deus foi capaz de transformar a vida deles. Você sabe que tem uma mensagem tão pequena que diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Você sabe qual é o poder disso aqui? Quando a palavra vem de Deus, não tem coração que suporte. A palavra de Deus, ela vem para transformar. E essa é a palavra que nós precisamos proclamar às pessoas. Nós precisamos pregar o Evangelho. A gente precisa acreditar nesse livro. As pessoas estão pregando autoajuda. A gente tem que pregar a ajuda do alto. As pessoas estão pregando riquezas terrenas. Então isso quer dizer o quê? Que se o diabo chegasse em qualquer pessoa e oferecesse dinheiro, as pessoas aceitariam. As pessoas hoje estão buscando as coisas dessa terra e estão esquecendo de buscar as coisas de Deus. Gente, a nossa vida é curta. A gente acha que ela é grande. Não é. Meu avô tem quase 100 anos. Ele disse que a vida passou muito rápido. E a gente acha que não, nós vamos viver para sempre. Nós não vamos viver para sempre. E isso é uma bênção. Eu estava lendo hoje o livro de Gênesis. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim para não comer da árvore da vida, para não viver para sempre. A gente fala: mas por que Deus não permitiu eles comerem para voltarem a ter a eternidade? Não, porque ter eternidade nesse mundo não vale a pena. Ter eternidade numa vida tão infeliz como é a nossa não vale a pena, com tantas tragédias. O melhor é ter essa vida mesmo, que a Bíblia fala que é 70 anos, que passar disso é cansaço e fadiga, e depois viver eternamente com Deus no céu de glória. Aleluia. Isso que é o bom, isso que é maravilhoso. Agora observa bem, uma nação afundada no pecado agora conhece o que é a graça de Deus. Não existe alguém tão perdido que a graça de Deus não possa encontrar. Alguém que talvez a humanidade está, isso aqui não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Nada é impossível para Deus. Nós vamos observar na Bíblia algumas pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, como Pedro. Pedro chegou a desistir de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Pedro fugiu, mas Jesus foi ao seu encontro. E Jesus ainda tinha avisado para Pedro. Pedro, que era afoito, que disse assim: olha, Senhor, se o Senhor for preso, eu vou preso contigo, e se morrer, eu morro contigo. Jesus falou: olha, você vai me negar 3 vezes. Mas Jesus não abandonou Pedro. Você sabe por quê que nós estamos de pé? É porque Jesus nunca desistiu de nós. E graças a Deus por isso. Um Deus que não desiste, que tem essa graça perseverante, insistente na nossa vida. Você acha que se a nossa fé dependesse de nós mesmos, nós estaríamos aqui hoje?
Na primeira vacilada, a gente já teria jogado tudo para o alto e abraçado o mundo. Mas ainda bem que Jesus não nos abandona. É Ele quem segura a nossa mão e não nos abandona nunca. A gente observa também um outro aqui que é João Marcos. Deus ofereceu uma segunda chance para João Marcos. Na primeira viagem missionária ele amarelou e voltou. Na segunda, aliás, aí Paulo já não aceitou na segunda viagem, mas Deus abençoou ele com Barnabé. E lá na frente Paulo falou assim: olha, João Marcos me é útil na obra de Deus. O que me deixa maravilhado é isso, que Deus não desiste. Se Deus te escolheu, Ele não vai desistir de você. Uma coisa que a gente precisa aprender, gente, é que Deus não rasga a certidão de nascimento espiritual. Glória a Deus, aleluia. Não existe isso. O seu nome está registrado no livro da vida. Está lá, está registrado. E naquele grande dia o seu nome vai ser chamado. Nós cantamos aqui, o nosso nome vai ser proclamado. Não é tão maravilhoso quando a gente participa de um sorteio, aí diz lá o nome. O colega meu, ele participando de um sorteio de um supermercado, ele desempregado, sem dinheiro no fim de ano, ele é sorteado a ganhar 5 mil reais, irmãos. Que maravilha, né? Agora imagina, quando o nome, o seu nome está registrado. E o que é interessante, a gente registra, hoje no nosso país está assim, a criança só sai do hospital depois de registrar. O cartório já está dentro do hospital. Antigamente não, registravam, às vezes era sua mãe, agora não, tem que ter pai, mãe, tudo direitinho. Mas só registra depois que nasce, não é verdade? Mas o nosso registro foi antes da fundação do mundo, antes da gente nascer. Deus já tinha nos escolhido. Isso é maravilhoso. Aí você fala: pastor, isso me enche de orgulho? Não, isso me humilha. Me humilha, sabe por quê? Porque Deus me ama. Por que Ele me ama? Porque Ele é amor. Ele não viu nada mal em mim. Por que não? O meu coração é cheio de pecados, mas Ele é amor e Ele me ama. E isso é o que importa na vida, o amor de Deus. Uma outra lição: as intenções do homem não podem interromper a obra de Deus. É verdade. Eu vou repetir: as intenções do homem não podem interromper a obra de Deus. A motivação, a intenção de Jonas é que os ninivitas fossem condenados. Ele pregou juízo. Ele pregou juízo, mas sequer derramou uma lágrima. Imagina que Deus te chama para proclamar uma mensagem para a cidade e dizer assim: ó, você arrependa ou Deus vai destruir. O que você vai fazer? Você vai dizer assim: eu quero que destrua mesmo, ou você vai chorar? Vai fazer como Moisés, vai falar: ó Deus, não risque meu nome também. Não, Moisés intercedeu pelo povo. Jonas não, ele quis o quê? Que verdadeiramente um povo fosse destruído. Ele não queria a salvação dos seus ouvintes, ele queria a condenação dos seus ouvintes. O nosso problema hoje é que a gente prega sem lágrimas nos olhos. Sabe qual é o nosso problema hoje? Que nós não buscamos piedade, nós não buscamos espiritualidade, nós não nos contentamos com qualquer coisa. Ontem na nossa igreja a gente recebeu 7 pessoas como membros. Glória a Deus. Eu só disse a eles, na frente de todo mundo, o Júnior e a Nayane estão de prova. Eu disse o quê? Não esperem nada dessa igreja, não esperem grandes eventos, grandes atividades. Só esperem uma coisa de mim: que eu pregue fielmente a palavra de Deus para você. Eu vou me esforçar. Não esperem nada, nenhum artifício, não esperem nenhum tipo de manipulação espiritual, nada de propaganda. Nós não acreditamos nisso. Nós só acreditamos no Espírito Santo. Só Ele que é capaz de trazer fervor para a nossa alma. Somente Ele. Não precisa de manipulações, de coisinhas. Uma vez eu fiz uma pesquisa minha com 10 pessoas de vários tipos de igreja. Eu perguntei a elas: o que te atraiu àquela igreja? Uns dizem
diziam que a banda da igreja era muito boa, outros diziam que a igreja era bem aconchegante, o templo. Teve um que chegou até a dizer que tinha estacionamento. Outro disse que gostava muito da estrutura das salinhas da escola dominical. Só um que disse que o que lhe atraiu naquela igreja foi a fidelidade da pregação da palavra de Deus naquela igreja. Isso para mim é vergonhoso. O que faz você procurar uma igreja? Eu conheci uma igreja que não tinha cadeiras. Era um negócio que eles fizeram lá com os troncos de madeira lá. Colocaram, não tinha encosto. Você escorar ali as costas. Eu não sei que lugar aqui que só tinha uma janela. E ficava no púlpito a janela. E a porta, eram duas pequenas assim. Imagina um calor. E você fica ali com as costas sem poder escorar. Mas eu não esqueço dos cultos daquela igreja. Isso foi lá no sertão do Nordeste. Eu não esqueço o fervor daquela igreja. Eu não esqueço das orações daquela igreja. Eu não esqueço daquele pastor Davi, que tinha a 4ª série, mas parece que tinha a inteligência de um doutor. E a gente via que a inteligência dele, a sabedoria dele vinha do alto, vinha de Deus. Não esqueça de uma senhora analfabeta que tinha os hinos do Inário memorizados. É difícil você memorizar um hino todo, um hino tão grande. E ela cantava com alegria. O que você espera? A primeira coisa, quando alguém diz que quer congregar com a gente, que eu falo o quê? Olha, eu só digo uma coisa: não esperem outra coisa, a não ser a palavra de Deus. Eu vou me esforçar para ensinar você e sua família a palavra de Deus. Hoje nós envaidecemos muito. Nós queremos tantas coisas, mas a gente está esquecendo, gente, da pureza. A gente está esquecendo da unção do Espírito Santo. O que adianta a igreja brasileira estar se enriquecendo? Ela está ficando rica, irmãos, a igreja brasileira. Tem pastores que têm tanta coisa. Tanta coisa. Tem igrejas que têm tantas coisas também. Mas será que você sente a presença de Deus naquela igreja? Será que lá do culto sai a palavra de Deus sendo pregada mesmo? Será que nossos cânticos glorificam o Senhor? Ou será que nossos cânticos é só para massagear o nosso ego? Tem músicas que nos confrontam, como a Sônia me mandou hoje, sobre o Ano Novo. Que normalmente a gente só fica cada vez mudando. O ano, o calendário muda automaticamente. Você que tem que fazer a diferença, você tem que fazer a mudança. E nós precisamos de músicas assim. Nós precisamos de pregações. Precisamos orar, buscar a presença do Senhor. Nós somos capazes de ter grandes equipamentos de som, grandes instrumentos, músicos profissionais, que entoam músicas que não passam do teto, que não chegam à presença de Deus. Temos grandes conferencistas que falam bonito, que atraem multidões, mas que sequer pronunciam a palavra do Senhor. Qual deve ser o perfil do pregador? Aqui está mostrando. Jonas não tinha autorização de modificar a mensagem era dura e ele tinha que entregar ela da mesma forma. O papel do pregador não é ser popular, é ser fiel. O público tem que sair a palavra de Deus, não relações públicas que a gente acha politicamente correto. Os bancos não devem mandar no público. Tem gente que fala assim, só prega isso, pastor, só prega o que a gente gosta. Como assim? Não, porque a igreja é democrática. Democrática. Quem manda é a Bíblia, quem manda é Deus, quem manda é o Espírito Santo. Nem
pastor manda, o membro vai mandar? Quem manda é o Espírito Santo. Quem manda é a palavra de Deus. Ah, mas eu não gosto disso. Não, tem que ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra do Senhor. O pregador, ele precisa pregar a verdade, não o que os ouvintes querem ouvir. Não o que as pessoas querem ouvir. Só que hoje as pessoas massageiam muito, né? Um colega meu me chamou, vamos lá conhecer minha igreja. Igreja chique, chique. Parece uma obra de arte aquilo. É muita coisa. Sabe, ele gasta muito dinheiro também. O louvor eu gostei muito. Eu confesso que eu gostei das músicas boas. Mas na hora da mensagem, eu falei, o cara teve 40 minutos para falar a palavra de Deus e não falou nada. Só ficou com aquela mensagenzinha, né? Aquela coisinha assim. Não chegou ali e falou, me desculpe, irmãos, mas eu me recuso a ouvir esse tipo de coisa. Eu me recuso. O templo é sagrado, esse lugar aqui, coisa de madeira, sim, mas é que daqui tem que sair a palavra de Deus, a sua vida depende da palavra de Deus, a tua salvação depende da palavra de Deus. E aí fica uma coisinha, aí o meu irmão perguntou, o que o pastor falou? Não me chame mais. Pastor, você está duro? Não me chame mais. Se você vai no cinema, assiste um filme que não gostou, você sai de lá o quê? Com raiva, não sai ou não sai? Porque eu já saí uma vez. Falei, tem tanta propaganda que fizeram desse filme aqui, tem nada a ver, nem entendi direito essa coisa. Brincadeira. Agora não, aí com as coisas de Deus nós vamos ser mais tolerantes, não, pastor? Paz e amor. Vocês já observaram que nós estamos idolatrando o amor a ponto de esquecer a verdade? Porque a Bíblia diz, o amor vai falar a verdade em amor. Nós estamos idolatrando a ponto de homem com homem, mulher com mulher. É uma bagaceira que está aí no mundo afora. E tudo isso em nome de quem? Mas que amor é esse que não é verdadeiro? O que está acontecendo? A mensagem é dura, mas é a única mensagem que foi dada a Judas. Existem as razões porque muitas pessoas pregam. Umas pregam por motivos errados, ganância, fama, status. Tem gente que tem o sonho de ser grande pregador. Gente, não existe isso na Bíblia. Só existe um que é grande. Deus. É o que nós cantamos aqui hoje. Grande é o Senhor. Tem gente que quer ter um ministério grande. O reino de Deus que é grande. A glória de Deus que é grande. Outros, o dinheiro. Agora, imagina só, irmãos. Eu viajarei agora em fevereiro, lá para o sertão da Paraíba, no Rio Grande do Norte. Vai ser uma semana. Nós vamos inaugurar na sexta-feira a base da missão Saim. No sábado nós vamos inaugurar a Escola de Formação Missionária do Sertão. Vai ser de manhã, de tarde, de noite, um bolo. Domingo nós vamos para o Rio Grande do Norte, lá na igreja do pastor Gileade. Nós estivemos lá no ano passado, há 2 anos, aliás. E, preste bem atenção, eu mandei uma mensagem para o Gileade antes de ontem. Falei, Gileade, eu vou fazer um trabalho lá na Paraíba e eu vi no mapa que a sua cidade fica a 115 quilômetros de lá. Então eu gostaria de passar aí. Ele, opa, então deixa eu só confirmar aqui, porque o aniversário da minha igreja é no final de janeiro e eu vou adiar para fevereiro, você vai estar aqui para você pregar no aniversário, só assim eu vou economizar. Economizar sabe por quê? Porque no ano passado eles pagaram R$800 para um pregador. E eu conheci esse pregador. Eu pagaria R$800 para não ouvir ele pregando. Você fala, você está seguro? Estou. Porque aquilo não é pregação. Aquilo é o que? Manipulação, querendo agradar as pessoas, só para as pessoas darem uma ofertinha para ele. Como os fariseus, lá no tempo de Jesus, que faziam orações bem longas nas casas das viúvas, só para as viúvas depois fazer o quê? Ele ora muito por mim, toma aqui uma oferta. Não é assim. Não podeis fazer do ministério
fonte de lucro para nós. Não, mas existe um motivo correto para pregar o Evangelho: a glória de Deus e a salvação das pessoas. Essa é a recompensa do pregador, saber que Deus vai nos dar o galardão. Eu acredito que a gente tem que sim contribuir e ajudar os obreiros, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Tem muitos aí que só aproveitam. Uma igreja que não arrecada R$1.000, aí vai dar R$800 para o pregador. Aí se disser assim, já estão dizendo, vai vir um pregador de Brasília para cá. Eu já fico pensando, vai pagar quanto para ele, que eu já aproveito para pregar aqui na minha igreja também. Glória a Deus. Vocês estão vendo? Fizeram dar a Deus negócio. Mano, isso não é o que devemos procurar. Preciso concluir dizendo, nós devemos criar uma hashtag assim: somos todos Jonas. Fujões. Erramos a semelhança de Jonas e tomamos navios para Tarsis. Mas nós podemos recomeçar. Nós temos uma história a contar às nações. A nossa história tem um poder maior para ajudar a humanidade do que todo plano ou projeto da ONU, a Organização das Nações Unidas. Eles não vão resolver o problema da humanidade. Na verdade, eles não estão fazendo nem com a missão deles. E aqueles países que têm guerras, eles não estão fazendo nada. A ONU agora só quer ficar falando de casamento gay e liberação do aborto. É só isso que eles querem fazer agora. Eles não interferem na Bolívia, na Venezuela, eles não interferem nesses países lá do Oriente. Não. O que você vai esperar desses órgãos? Nada. Mas você tem uma mensagem poderosa. Você tem uma mensagem, uma história a contar. Essa mensagem traz transformações, traz mudanças. Essa mensagem é Jesus Cristo. E nós precisamos proclamar essa mensagem. A história de Jonas ali, a mensagem que Jonas tinha que proclamar é essa: olha, o povo vai ser destruído, mas o povo se arrependeu. Essa é a mensagem que devemos proclamar. Essa é a mensagem que devemos anunciar pelas ruas. A mensagem que a gente tem que entregar para as pessoas. Meus irmãos, quem está com uma doença terrível, imagina uma pessoa com câncer terminal sentindo tanta dor, aí alguém oferece um Dorflex para aliviar. Vai resolver o quê? As pessoas morrendo de seus pecados, descendo do inferno, e a gente fica aí oferecendo coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. A solução, o remédio é Jesus. Nós precisamos anunciar essa palavra. Nós precisamos proclamar. As pessoas vão se arrepender. Vão. Quando ouvirem de fato a verdadeira palavra, elas vão se arrepender. Mas se ficarem ouvindo essas mensagenzinhas, essas coisinhas, esses encontros que as igrejas fazem, que não trazem mudança alguma. Conheço pessoas que já foram a 300 encontros de casais e nunca aprenderam nada sobre casamento. Pessoas que participam de 200 conferências missionárias e nunca fizeram missões. Faça alguma coisa, tome uma atitude nesse ano. Pregue o Evangelho, anuncie a palavra de Deus. Sinal de que você precisa buscar a Deus. Quando a sua casa é melhor do que a casa de Deus. Quando falar com os outros é melhor do que orar. Quando assistir televisão é melhor do que ler a Bíblia. É sinal de que você precisa se humilhar diante de Deus. Você está precisando de um avivamento. Precisando de renovação. Irmãos, você já para pensar o quanto tempo que a gente fica nas redes sociais? Hoje eu recebi feliz ano novo do Pará. No meu WhatsApp ainda. Falei, quem deu esse número, gente? Porque quando alguém pergunta para mim qual é o seu telefone, eu dou um telefone que não é o WhatsApp. E tem gente que, ó. Não. Aí só que assim, eles não
só desejo feliz ano novo. Eles vão fazer perguntas teológicas bíblicas. Aí se eu for ficar ali respondendo, eu vou passar o ano de 2017 só respondendo. Meu filho, eu aconselho, procure seu pastor, faça as perguntas a ele e aconselho você também fazer um curso teológico. Porque se eu for atentar para tudo aquilo ali, eu não vou ter tempo nem para comer. Porque esse ano a gente deixa por um momento as redes sociais. Não abandone, não. Só por um momento. Se retire, vá para o seu quarto e ore. E chore. Peça a Deus que derrame um avivamento nessa igreja. Só por um momento. Desliga a televisão. Chama a família e diga assim: a nossa igreja precisa ser incendiada. Vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Aprenda uma coisa. O que Deus disse, o que Ele prometeu, Ele fará. O que Ele determina vai se cumprir. Ninguém pode impedir o agir de Deus. E o desejo do meu coração é que Deus desperte a nossa vida para buscar a presença do Senhor, para buscar a vida que é o Espírito Santo. Vamos orar. Deus, às vezes achamos a Tua palavra tão dura, como ela foi dura para os ninivitas, mas ela era verdadeira, a ponto do povo se arrepender, e o povo ali se converteu. Deus, nosso coração precisa se converter mais a Ti. O nosso coração precisa desejar mais a presença do Espírito Santo. Existem tantas coisas, ó Deus, que tentam nos seduzir, tantas coisas que tentam roubar o nosso tempo, tantas coisas que tentam nos distrair. Talvez a maior arma, Deus, que o inimigo tem usado é essa, a distração. Nós, ó Deus, queremos Te pedir para que nos ajude neste ano. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos. Porque toda vez que agimos com rebeldia, Deus, nós só quebramos a cara. Porque, ó Deus, não tem como seguir o caminho da desobediência e não enfrentar as consequências que são terríveis. Então, Deus, dá-nos um novo coração, um coração puro, um coração que deseja a presença do Espírito Santo. Deus, nós precisamos de fervor, nós precisamos de avivamento, nós precisamos de unção, de poder do alto, nós precisamos da Tua graça. Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo atrairá pessoas assim. E nós pedimos nesta hora, Deus, para que nos encha com o Espírito Santo. Faça diferente, ó Pai, para que nós sejamos transformados verdadeiramente pelo Teu poder. Derrama a Tua graça, derrama o Teu poder sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, irmãos.